This is the day that the Lord hath made, and I'm so glad He made you. E o teu Deus será? Aí ela se fez um com Israel? Sim, mas ela não teve a naturalidade dela. Ela só alcançou, Rocha, a naturalidade, a cidadania judaica, quando ela se casou com Boaz. Ela foi redimida por Boaz. Quando Boaz redimiu ela, aí ela alcançou a cidadania, a naturalidade judaica. Mas só dentro do coração dela, ela já tinha feito isso. Quando ela declarou: o seu Deus é o meu Deus. Esse é o tipo de estrangeiro que se chama ger. Agora nós temos uma passagem no próprio livro de Vaikra, de Êxodo, quer dizer, Shemot, que diz assim: porém, se algum peregrino, tem aí, eu acho que tem aí para o pessoal acompanhar comigo, passa, isso, porém, se algum peregrino se hospedar contigo e quiser celebrar a Pessa Adonai, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará para celebrá-la, e será como natural da terra. Então o homem é diferente da mulher. A mulher, ela consegue ser natural da terra quando casa. Quando casa. O homem não. Aqui o texto está falando assim: quando ele for circuncidado, porque a circuncisão era um sinal de que eu estava aderindo à aliança de Adonai. Entenderam? E hoje é a mesma coisa. A circuncisão do meu coração é que me faz ser um natural da terra de Israel. É essa circuncisão que me torna legítimo, que me torna natural, que me dá o direito de herdar com eles as promessas. Nós temos um outro exemplo pode passar, minha irmã, um outro exemplo de estrangeiro, que se chama Nekhar, ou Nohri. São variantes da mesma raiz, que significam estrangeiros que residem fora de Israel, em outras nações. Esses estrangeiros estão na Bíblia também. Quer ver um exemplo? Eles são transitórios. Um exemplo está lá pode passar, está lá em Vaikra, Levítico, que diz assim: também da mão do filho de estrangeiro, nenhum alimento oferecereis ao vosso Elohim. Era proibido pegar uma oferta da mão de um estrangeiro que reside fora de Israel. Era proibido. Olha por quê. Pois de todas essas coisas não pegarás, pois a corrupção está neles. Por que que a corrupção está? Olha só, gente. Olha só. Sandro é de outra nação. De outra nação. Ele é um estrangeiro de outra nação, é o Nekhar. E ele vem trazendo um sacrifício, um animal, para sacrificar a Deus. Eu não poderia pegar aquele animal para sacrificar ao Pai, porque aquele animal estava corrompido. Não era o animal que estava defeituoso, era o coração daquele que oferecia, que não estava circuncidado. Era a forma. Então, o estrangeiro que mora fora de Israel, que não está em linha com Israel, que não está que não expressou no seu coração que o seu Deus será o meu Deus, ele não tem condições de oferecer um sacrifício puro,
sem defeito. Vocês estão entendendo? São esses dois tipos de estrangeiros. Mas Deus é tão misericordioso, que lá em Isaías, vão lá comigo, Isaías 56, um texto muito conhecido por todos. Isaías 56, diz assim: não diga, versículo 3, não diga ao estrangeiro, que se houver chegado a Adonai. Olha que a profecia está falando para quem, irmãos? Para quem que a profecia se direciona? Para o estrangeiro que se achega a Adonai. Se você pensava que você era um estrangeiro e que você não tinha o mesmo direito às promessas, você está errado. Porque se você é um estrangeiro que se chega a Adonai, você tem os mesmos direitos naturais de Israel. E diz assim: não diga o estrangeiro que se houver chegado a Adonai, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Ou seja, o que o estrangeiro estava dizendo era o seguinte: não, eu por ser estrangeiro eu vou ser apartado do povo de Israel. E Deus estava falando assim: não diga isso. Por quê? Lá no versículo 6, diz assim: aos estrangeiros que se chegarem a Adonai para me servir e para me amar, sendo deste modo servos, todos os que guardarem o Shabat, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, esses estrangeiros eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Eles terão um nome, de filhos, serão chamados filhos. Em consonância com esse entendimento, a segunda epístola de Pedro, de Kefa, Pedro, ele traz a mesma mensagem aos gentios. E ele diz assim: vocês, porém, são o povo escolhido, os corranins, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Ele fala: para louvar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado, irmão. Você está aqui hoje porque você tem um chamado. E este chamado é de ser um com o povo de Israel. Não importam as circunstâncias. Deus fala assim, lá em Isaías, eu não estou lembrado qual é o capítulo agora, me veio à mente agora, nem está aqui no meu script. Mas lá em Isaías diz assim: que ainda que Israel não me conheça, que ainda que Abraão não me conheça, eu sou de Adonai. Ainda que Israel não te aceite como natural da terra, por você não ter sangue judeu, mas você é natural da terra, porque a Torá fala isso. Não é Yeshua que fala, não, é a Torá que fala isso. Certa vez, um judeu ortodoxo me abordou e disse assim: que direito tem você de dizer que você é judeu? Que direito tem você de levar o nome de judeu? Não é porque eu uso kippá, não é porque eu uso talite. Eu falei com ele. Eu falei: eu não sou judeu porque eu uso kippá e porque eu uso talite. Eu sou judeu porque eu sou filho de Abraão. O seu patriarca é o meu patriarca. As promessas do nosso patriarca estão para você, assim como estão para mim. E sabe o que ele virou e falou? Tem sentido. Tem sentido. Quem conhece a Torá
Aceita isso. Agora, vou continuar lendo aqui. Para louvar aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Queridos amigos e irmãos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, não cedam aos desejos de sua velha natureza carnal. Raabe, muito bem, pastor. Raabe, outro exemplo. O que Pedro está falando aqui, irmãos, amigos, não deixem de lado. O que vocês estão recebendo é muito precioso. É aquela questão, não joguem aos porcos as suas pérolas, aos cães as suas pérolas. O que vocês estão recebendo hoje é algo infinitamente precioso. Não há riqueza na terra que pague, porque é um direito espiritual. O apóstolo Paulo, na carta escrita aos irmãos de Éfeso, ele caminha pela mesma vertente. Quando ele fala que os gentios da carne, chamados incircuncisos, os quais naquele tempo estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à alianças de Deus, mas que pelo ato sacrificial de Yeshua, já não eram mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E Pedro ainda lá, na segunda epístola dele, ele acrescenta, a fim, para que você foi eleito? Para que você foi eleito? Não foi você que escolheu a Deus. Entenda isso. Foi Deus que te elegeu. Para quê? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. Aí você vai lá, Pedro aqui está se reportando a nossa paraxá, lá em Levítico 22, a qual nós estamos estudando, Emor. Lá no versículo 29, Deus fala assim, quando oferecerdes sacrifícios de louvor, de ação de graças, oferecei-o de modo que seja aceito. O seu sacrifício e o meu, de louvor e de ações de graça, tem que ser sem defeito. Agora eu faço uma parte aqui. Antigamente, para eu chegar a Deus, eu teria que passar pelo sacerdote. Eu teria que levar ali um corbã, um sacrifício, uma oferta, e colocar diante do sacerdote, e ele iria oferecer a Deus. Esse era o meu sacrifício para Adonai. Certo? Certo? Certo. E Yeshua veio e deu a sua vida como sacrifício vivo. Então, esse sacrifício anterior foi acabado, revogado. Certo? Certo ou não? Certo. Errado. Yeshua nunca acabou com a forma sacrificial. Eu vou falar baixinho porque tem muita gente que fala o contrário, tá? Então você não fala para ninguém não. Yeshua nunca acabou com a forma sacrificial que existia no Antigo Testamento. Que heresia é essa, Roberto, que você está falando? Que heresia é essa, Jorge? Não sou eu que estou falando, é a Torá. É Yeshua. Vai lá em Mateus 8. Vamos lá em Mateus 8,
para vocês falarem que eu não estou falando heresia. Eu gosto dessas questões assim, sabe por quê? Nós somos ensinados a ver conforme o entendimento humano. Nos é passado, eu sempre considerei que Yeshua revogou o sacrifício. Eu sempre fui ensinado dessa forma. Mas Yeshua não acabou com o sacrifício. Versículo 1. Descendo ele do monte, seguiu uma multidão. Veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Essa expressão aqui, o adorou, não é uma expressão que está no original, tá? Só para destacar, eu nem vou entrar nisso não, mas só para destacar. Ele não o adorou, ele o reverenciou. É diferente. O leproso reverenciou Yeshua, ele disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Yeshua estendeu a mão e tocou, dizendo: quero ser limpo. Agora disse-lhes então Yeshua: olha, não diga a ninguém que eu te curei. Vai ao sacerdote e oferece o sacrifício que você tem que oferecer, como diz a lei de Moisés. E Yeshua acabou com o sacrifício ou não? Não. Ele mandou o leproso sacrificar. Aí, sabe o que ele mandou o leproso fazer? Vai lá, deixa eu ver onde está aqui, Deuteronômio 12, é a referência que Yeshua está citando aqui, Deuteronômio 12, Deuteronômio 12, versículo 13, guarda-te de ofereceres não é esse não, é Vaikra, é Levítico 14:3. Levítico 14:3. Diz assim: lei acerca do leproso depois de curado. Então Yeshua estava se reportando aqui no sinótico de Mateus ao que essa lei está trazendo. E diz assim: o sacerdote sairá do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que aquele que tiver que ser purificado tomem 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e sopo. Mandará também que se molhe uma ave, ou seja, que abata uma ave, que mate uma ave para o sacrifício. E depois tomará a ave viva e a madeira de cedro. Aí ele vem relatando aqui lei que trata do sacrifício do leproso curado. Era isso que Yeshua estava falando. E Yeshua não estava acabando com o sacrifício. Principalmente porque na época de Yeshua se sacrificava. Não tinha acabado o sacrifício ainda. Sabe quem acabou com o sacrifício, irmãos? Sabe quem acabou com o sacrifício? A Torá. Jorge, a Torá, Jorge. Roberto, que heresia, mais outra heresia que você está falando. Como pode a Torá dizer que você vai sacrificar e ao mesmo tempo ela pôr fim ao sacrifício? Vou te mostrar. Lá em Deuteronômio 12:13, agora sim, vamos para Deuteronômio 12:13. Diz assim: guarda-te de ofereceres os teus sacrifícios, os teus holocaustos, em todo lugar que vires, somente no lugar que o Senhor escolher, no templo. Em uma das tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordeno. Quem acabou com o sacrifício? Quando a Torá diz que eu não posso sacrificar em qualquer lugar, a não ser no templo que ele escolheu para se sacrificar, ele finaliza a Torá, ele finaliza o sacrifício, quer dizer, ele finaliza o sacrifício, por quê? Porque o templo deixou de existir no ano 70. E Yeshua já tinha passado, somente 40 anos depois da vinda do Mashiach, Yeshua HaMashiach, o templo foi destruído.
somente 40 anos depois. Mas o templo foi destruído e o sacrifício foi abolido, suspenso, por causa desta ordem, deste mandamento da própria Torá. Olha só, irmãos, quanta confusão fazem na nossa cabeça. Há 1900 e poucos anos o templo não é edificado, né? Eu creio que ele será quando o Mashiach voltar. Você vê que tem mais de 1900 anos que o templo não é reconstruído. E não é por falta de dinheiro dos judeus, não, nem por força física dos judeus, e nem por falta de interesse deles, porque eles querem. O problema todo é que Deus não quer. Deus tem um momento certo para todas as coisas. E esse momento vai acontecer quando Yeshua HaMashiach voltar. Sim, aquela mesquita está ali, não é porque os muçulmanos querem que ela esteja ali, é porque Deus permite que ela esteja ali. Tá? Deixa eu só fazer um adendo que o Roberto está comentando, que eu acho que isso é importante, né? Esse tema de voltar ao sacrifício, se um dia vai voltar ou não, isso é debatido até muito dentro do contexto judaico. Porque quando você estuda a compreensão judaica, um dia o templo há de ser reconstruído em Jerusalém. Isso é profetizado, tá? Está profetizado em Ezequiel. Apocalipse fala de um templo espiritual que Deus vai estabelecer. Mas até dentro dos judeus existe a discussão se vai voltar o sacrifício de animais ou não. Que vai ter sacrifício, porque quando a gente fala de sacrifício, não é só de animais. Existia sacrifício de cereais, existia sacrifício que não envolvia a morte de algum ser vivo, né? E muitos rabinos, inclusive Maimônides, que tem um peso muito forte, muitos rabinos concordam com ele, que quando o Messias voltar, haverá só esses sacrifícios que não envolvem seres vivos. Então isso é muito questionado, porque você tem como cumprir as leis sacrificiais sem ter que abater um animal. Isso é fato. Mas o autor de Hebreus, quando ele descreve sobre isso, o que ele quis dizer é que a intenção do sacrifício, ou o sentido do sacrifício, ele se concretizava mais importante quando falava da morte e do sacrifício do Messias. Porque se o sacrifício de um animal purificava uma pessoa, quanto mais o sacrifício do Messias. Porque essa compreensão de que o justo morra para um ímpio sempre esteve descrito na Torá, sempre esteve descrito na tradição judaica. Então, quando o autor de Hebreus depara com a questão do sacrifício de Yeshua, ele dá a importância, a ênfase maior no sacrifício de Yeshua, simbolizando que tudo aquilo que estava descrito na Torá estava sendo concretizado em Yeshua. A pergunta do Jorge: se voltar o tempo vai ter sacrifício? Eu acredito que sim. Talvez não de animais, mas sacrifício de cereais que se cumpre a Torá da mesma forma. Da mesma forma. As pessoas acham que o sacrifício de cereais era só para os pobres. Não, da mesma forma se cumpria. Mas quando você olha, por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 21, verso, acho que é o 19, não me engano, depois eu posso atestar, ele faz um sacrifício. Mesmo depois da morte de Yeshua. Então, assim, é muito difícil dentro da nossa cultura, que nós estamos hoje cristãs, imaginar isso, mas ao mesmo tempo você precisa entender que o nosso sacrifício perfeito é Yeshua. Yeshua é o nosso sacrifício. Mas se um dia vai voltar ou não, eu também acredito que a Torá será cumprida plenamente. Agora, de que forma, isso é muito complexo, né? Mas de que forma isso vai acontecer, só o tempo dirá. No livro de Daniel fala: e quando a abominação da dissolação entrar no lugar santo, então virá o fim. Eu creio que neste templo que eles estão aguardando, ou já está tudo preparado, inclusive estão sendo treinados sacerdotes, corraninhos estão sendo treinados, os utensílios estão sendo fabricados. Eu creio que esse sacrifício cotidiano, ele vai acontecer, vai se tornar rotineiro,
No momento, são galinhas que eles estão matando. Mas vai acontecer porque senão não estaria escrito, não é? E até mesmo no final do livro de Daniel fala que ele deveria lacrar o livro porque todas as coisas citadas era para o fim. Era para o fim. Então devemos aguardar, como o irmão falou, que a mesquita está ali não por causa da imposição do poder muçulmano, mas pela autoridade da vontade do Eterno. Então eu creio que no tempo certo Deus vai determinar que o templo seja restaurado, né? Amém. O sacrifício de Yeshua foi um sacrifício sem defeito, justamente como diz a legislação da Torá. Era necessário que o sacrifício fosse feito sem defeito. Mas a partir do momento do sacrifício sem defeito de Yeshua, nós tivemos, e a partir do momento em que foi cancelado, suspenso o sacrifício de animais, nós tivemos um outro sacrifício. Ainda hoje se sacrifica. Ainda hoje se sacrifica. Mas é um outro tipo de sacrifício. Olha o que o profeta Oséias fala. Lá em Oséias 14, versículo 2. Diz assim: tomai convosco palavras, e voltai para Adonai, e dize-lhe: tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e compensaremos os nossos bois, os nossos animais, com sacrifícios dos nossos lábios. Que Oséias está falando aqui? O nosso sacrifício hoje é de louvor a Adonai. O nosso sacrifício hoje é de oração, de súplicas a Adonai. Antigamente o sacrifício levava o homem mais próximo de Deus. Hoje o nosso louvor e a nossa adoração nos aproxima do Pai. É esse o contexto do sacrifício hoje. E muitas passagens na Bíblia diz: acaso eu gosto de sangue de animais? Deus falando. O que eu quero que vocês entendam é que a misericórdia e o amor está superior ao sacrifício de animais. O Salmo 50 de Asaf escreveu esse salmo maravilhoso. E ele diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação. Então, o louvor, o sacrifício dos meus lábios e dos seus lábios, tem que estar em linha com um coração contrito e quebrantado, para que ele seja um sacrifício sem defeito. Agora eu pergunto: você tem sacrificado? Você tem oferecido um sacrifício de louvor e adoração sem defeito? Porque você pode falar para mim: eu tenho adorado, eu tenho louvado, eu tenho dado ao Pai o meu sacrifício de louvor e adoração. Agora eu pergunto: ele está sem defeito? Mas Roberto, como que eu sei que o meu sacrifício de louvor e adoração, o sacrifício dos meus lábios, está defeituoso? E Yeshua diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que? Porque procede do coração. Você quer saber se o seu sacrifício vai ser aceito por Adonai? Veja o seu coração. Se o seu coração está circuncidado ou não. E neste ponto, quando eu falo circuncidado, eu falo tirado o prepúcio do seu coração. Prepúcio é aquela pele excessiva, é aquele excesso
Esse é o prepúcio. Tirai o excesso do seu coração, para que o seu sacrifício de louvor, a sua adoração, seja aceita diante do Pai. Não adianta eu chegar aqui e cantar louvores, levantar as minhas mãos, fechar os meus olhos, e o meu coração está incircunciso. Nota-se que o sacrifício de louvor, ele anda acoplado a um coração circuncidado. Por isso que Deus falou: não aceite do estrangeiro que mora fora de Israel, não aceite dele nenhum animal para sacrifício, porque nele está a corrupção, porque o coração não está circuncidado, então interfere no sacrifício. Vocês estão conseguindo fazer essa ligação? Ofereçamos nós sacrifício de louvores aceitáveis. Aquele que Deus vai falar bem assim: opa, estou sentindo um aroma vindo da congregação Hesed Veemente. Eu estou sentindo um aroma agradável vindo dessa congregação. Algo eles estão sacrificando para mim, que me faz se aproximar deles. Esse é o sacrifício, irmãos. Nós estamos sacrificando? Estamos. Eu sei que para muitos é um sacrifício grande sair da sua casa. Mora tão distante, a 100 metros daqui. Vim aqui para adorar o Deus Altíssimo. Uns vêm aqui com um semblante tão apagado, com a sua luz tão apagada, que é até perigoso você ficar perto dele. Que sacrifício você vai dar a Adonai? Irmãos, nós temos que dar um basta nas nossas concepções. Sabe o que é? Nós temos uma concepção muito deturpada da palavra de Deus. Yeshua já morreu, já sacrificou por mim, pronto. Não é. Isso é coisa de um cristianismo retrógrado. Um cristianismo na década de Eusébio, dos papas, que a igreja evangélica teima em seguir até hoje. Sacrifica. Se eu falar para um evangélico sacrificar, ele vai me bater, porque ele não sabe o que significa sacrifício. Ele sabe o que significa louvar. Aleluia! Glória a Deus! Pá! Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Muitos surgirão como falsos profetas dizendo Senhor. Muitos dirão: eu fiz isso em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tudo em seu nome. Não vos conheço, não vos conheço, porque o seu sacrifício de louvor e adoração não foi recebido diante do Pai, não foi recebido. Como está o teu coração? Venha para cá com o coração limpo, com o coração aberto, um coração disposto a sacrificar. Você não está aqui numa igreja, você não está aqui numa sinagoga, você está aqui no local de sacrifício, no local de oração, no local que você quer se aproximar do Deus que você crê. É para isso que você foi eleito. Agora eu venho para cá, é difícil até de sair da cama para vir para cá. Isso é a nossa realidade, gente. Eu não estou falando de outro povo, não. Eu estou falando da gente. Não estou falando de outra igreja, não. Que a outra igreja, Deus cuidará.
Aliás, o que mais tem hoje nas igrejas é Deus colocando no coração dos homens o caminho certo. E aí eles se levantam e falam: não, algo está errado na minha igreja, e eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Lá, eles cuidam, Deus cuidará deles. Eu estou dizendo nós aqui. Eu venho para cá com um coração apto a oferecer sacrifício, irmãos. Eu estou questionando isso para você. Põe a mão na sua consciência. Na minha também, eu tenho questionado isso comigo, Francisco. Senhor, será que o Senhor tem recebido o meu sacrifício? Quando eu falo você, eu estou incluído nesse você. Mas, irmãos, eu sinto o maior prazer em estar aqui, louvando, fazendo todo esse serviço litúrgico, que para muitos aqui é algo assim enfadonho. Essa congregação está lotada, tinha que comprar mais cadeiras, porque aqui é um lugar verdadeiramente digno de sacrifício, de louvor e adoração. Mas não está, porque nossas concepções cristãs nos impedem disso. As nossas concepções, que nós fomos doutrinados, nos impedem disso. Nós somos seres doutrinados, essa é a verdade. Não pela palavra. Nós somos seres doutrinados por homens, que antes nos disseram: é esse daqui o caminho que você tem que seguir, nós seguimos. Agora, quando Deus toca no seu coração e fala: esse não é o caminho que eu quero para você, levante-se. Pare com essas ignorâncias. Conheça mais o Deus que te elegeu. Tenha mais intimidade com Ele, para que o seu sacrifício seja aceito. Fala, Jorge. Lógico, claro que está certo. Não, esse pensamento cristão, Jorge, que Yeshua ofereceu o seu sacrifício por nós, é verdade. Eu não estou questionando a validade do sacrifício de Yeshua. Entenda isso. O que eu estou colocando aqui é que não foi Yeshua que acabou com a ordem sacrificial. Aliás, a ordem sacrificial nunca acabou. O que acabou foi aquela norma de sacrifício de animais. Acabou por um momento, que eu não sei como vai ser, como o Rocha Francisco falou. Por causa da questão do templo, não foi por causa de Yeshua. Sim, os pastores pregam equivocadamente. Você sabe por quê? Porque os pastores, não é... Irmãos, o que os pastores pregam na igreja hoje, não é culpa deles, não. Eles aprenderam isso no seminário. Se eles falarem equivocadamente, a convenção expulsa eles do púlpito. Perde emprego, né? Não é isso, pastor? Pastor é exemplo disso. Pastor Rocildo, exemplo disso. Então, se você não fala a mesma língua deles, você é excluído. Agora, você não tem a possibilidade de aprender o que é certo. O que nós estamos falando aqui é algo que a gente não sabia. Todo mundo aqui, quando eu fiz a pergunta, todo mundo falou: Yeshua acabou com o sacrifício de animais. Não é verdade? Não foi todo mundo que respondeu? É o que nós aprendemos quando éramos crianças, na fé. Hoje nós não podemos mais viver só de leite. Hoje nós temos que comer comida sólida.
E essa comida sólida, Deus está colocando em nosso coração, não é ninguém que está nos ensinando. É isso que se cumpre a profecia de Jeremias 31, que diz: eu colocarei a Torá no interior do seu coração, e ninguém mais precisa ensinar. Eu não estou aqui ensinando a vocês, eu estou aqui abrindo só os olhos, como Deus abriu o meu. Então, irmãos, vejamos o nosso coração. Não venha para cá com desânimo. Não venha para cá com incômodo. Porque o seu sacrifício não vai ser aceito. Venha para cá com alegria de mais um Shabat para você poder sacrificar o eterno. Venha para cá com louvor nos seus lábios, com adoração sincera, verdadeira. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos faça crescer a cada dia mais no seu aprendizado, naquilo que realmente nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas doutrinas as pessoas colocaram em cima de Jesus, e Jesus não criou doutrina nenhuma, e Yeshua só falou da Torá. Amém? Que o Eterno nos abençoe.